barris transbordarão de vinho. E o provérbio de Salomão, que traz uma palavra da importância de nós semearmos. No texto diz que nós devemos honrar o Senhor com os nossos recursos. Há uma corresposta do nosso Deus. Quando nós abençoamos o reino, nós somos abençoados. Eu falo isso sempre, que nunca falta para quem compartilha. Diga assim, nunca falta quando eu compartilho. Então o texto diz aqui que as nossas plantações, os nossos celeiros ficarão cheios, os nossos barris vão transbordar. Isso quer dizer provisão de Deus. Quando nós honramos a Deus com os nossos recursos, aqui com os primeiros frutos, o texto nos diz em diversos outros textos que o Senhor nos abençoa. Essa palavra é para você, principalmente para você que é membro dessa igreja e ou já se sente parte dessa casa, da importância de nós sermos contribuintes no reino de Deus. Essa igreja é uma igreja que não perde tempo, eu vou usar essa palavra, do seu corpo, pregando sobre dízimos e ofertas antes da pregação. Já percebeu isso porque já é de casa? Porque nós entendemos que quem ama a Deus e quem serve a Deus e quem teme a Deus entende que esse princípio é para todos nós. Quando nós honramos ao Senhor e quando nós fazemos com que esta igreja ela continue fazendo os seus projetos, mantendo ações e tantas outras coisas, quer dizer que cada um de nós somos responsáveis e somos importantes. A nossa igreja ela não é mantida por poucas grandes arrecadações, né? Mas de várias arrecadações daquilo que o Senhor tem colocado como princípios nos seus dízimos e ofertas. É o que eu falo sempre, para quem principalmente é de casa, não apenas usufruir daquilo que os dízimos dos seus irmãos proporcionam para você. É muito bom estar aqui, chegar sentado, a igreja limpada, reformada. É muito bom fazer parte, sentir, desfrutar daquilo que as contribuições dos seus irmãos fazem. Mas Deus chamou você para contribuir, para fazer parte dessa grande obra. Nós estamos aí no processo de reformas aí, vamos aí nos próximas semanas movimentar a igreja para que a gente possa comprar os outros ares condicionados. Os ares condicionados? Quem sabia que era ares condicionados? Só a Anne, dois, três professoras, né? Ares condicionados. Vamos comprar os outros ares condicionados. A gente quer reformar no começo do ano aqui o nosso palco, a igreja, colocar uma projeção melhor, para receber melhor as pessoas da nossa casa. E Deus conta com você. Diga assim: Deus não precisa do seu dinheiro, a sua igreja sim. Que você possa ser generoso ainda. É o mês de novembro ainda. Se você não fez, faça aquilo que Deus te colocar nas tuas mãos. O final do ano está aí. A nossa igreja sabe que no final do ano são despesas dobradas da igreja também. Assim como você é abençoado. Quem aqui é abençoado aqui em nome de Jesus? Quem aqui, talvez muitas pessoas aqui no final do ano tem PLR, tem 13º, 14º. O pastor Lucas tem 15º. Vem, pastor Lucas. Seria bom, né? Mas se Deus tem te abençoado, dedique ao Senhor, corresponda ao Senhor aquilo que Ele tem te abençoado. Eu tenho certeza que muito e muito, muito, muito mais nós faremos para a nossa igreja aqui, amém? Quero orar pela sua vida, se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor e pedimos que a manifestação da bênção do Senhor, da graça do Senhor, venha sobre todos nós. A palavra nos diz, Senhor, que o sol nasce para todos e que a bênção do Senhor também é para todos e que nós possamos ser abençoados pelo poder do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos pelas Tuas misericórdias, para que haja prosperidade, que o coração do Teu povo nesta manhã possa inclinar, Pai, e se corresponder com aquilo que o Senhor nos dado, Pai. Nós possamos crescer como igreja, abençoar com os nossos recursos e abençoar outras vidas, Pai. Se há alguém aqui desempregado, alguém com falta de recurso, que essa igreja possa ser instrumento de bênção para essa família e que possamos cada vez mais avançar
fazer, faça, ou no final do culto, tem aqui o nosso ofertório, você pode fazer também. Pastor Ricardo, por favor. Deus vai nos abençoar nessa manhã com a palavra de Deus através do nosso pastor. Deus abençoe, pastor. Graças a paz, irmãos. Tudo bem? Tá bom. Acho que pode acender a luz agora. Tá escuro, né? Pode baixar um pouquinho também, então. É isso, bem. Muito bom. Bom que você está aqui, né? E nós vamos encerrar hoje uma série de mensagens que o pastor Lu começou há 2 domingos. O pastor está 2 domingos longe da igreja. E estivemos no encontro de casais. Desculpa. No encontro de casais. Eu e alguns irmãos, pastor Maca estava, Aguinaldo, Renê. E desafio aos irmãos que quiserem participar ano que vem, é uma benção no hotel em Águas de Lindóia, Monte Real, né? Muito gostoso, uma benção mesmo. Se você quiser ir uma vez por ano, nós estaremos lá o ano que vem. E domingo passado o pastor fez um descanso, uma viagenzinha. Mas nessa semana nós vamos encerrar a minissérie, 3 capítulos. Primeiro, quem estava aqui nos 2 primeiros que o pastor Lu pregou? Bastante gente, ó. O pastor Lu estava, ele que pregou, né? E primeira vez, alguém sabe o nome da série? Presença, isso mesmo, presença. Primeiro domingo o pastor Lu falou sobre a presença de Deus em nós, em mim na verdade, né? Em mim, ele falou a presença de Deus em mim. E ele falou assim que nós temos que caminhar com a presença de Deus. Segundo domingo ele fala sobre a presença de Deus na família, isso? E ele falou sobre as famílias que tiveram a presença de Deus através da Arca da Aliança. Se você estava aqui, prestou atenção, ele falou sobre isso. E hoje a gente vai falar o resultado dessa presença de Deus em nós, em mim, e o resultado dessa presença de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade. Mas antes eu quero inaugurar um momento aqui de notícias gospel. Eu fui numa igreja, algumas já, e na última eu vi que é bem legal, os caras fazem um momento do culto que tem as notícias, né? Você gosta de notícia, não? Tem uma pesquisa feita por mim mesmo, que o brasileiro adora fofoca. A gente adora uma fofoca, irmãos. Tanto agora não foi eu que inventei, mas eu vi isso estatisticamente. Sabe qual é o programa que mais faz sucesso na TV brasileira nos últimos 20 anos? Alguém sabe? Não é um programa de Discover, cultura, não é um programa de novela, que é centenas de dias passando. Mas é grandes dias também, mas é um programa que conta da vida dos outros. BBB, Big Brother Brasil. Estatisticamente, é o programa que fez mais sucesso, tanto comercial, que vendia propaganda, porque se vende propaganda é porque as pessoas assistem, mas é porque a gente gosta de fofoca. E, pasmem, grande parte do público que assiste BBB é crente. Interessante essa comparação, né? Achei interessante. E aí tem vários sites, se você entrar na internet, tem vários sites que falam sobre notícias gospel. Sabia? Olha os nomes. Tem notícias gospel, notícias do meio cristão, eu procurei vários. Mas o que bomba
que bomba, que é o mais acessado, Fuxico Gospel. Quem conhece o site Fuxico Gospel? Ó, os irmãos aí, todos no Fuxico Gospel. Fuxico Gospel, muito bem. É cômico, né? Mas é um pouco trágico também. E é engraçado que a gente, no meio, e eu já venho aqui várias vezes, já falei sobre isso, a gente quase toda semana não passa uma semana sem um problema no nosso meio. Quanto mais nós crescemos, mais temos problemas. É assim que acontece. E é interessante porque quem trabalha em empresa ou já trabalhou, sabe que empresa tem aquela coisa de prevenção de acidente, como é o nome daquilo? CIPA, isso. E eles colocam assim uma tabela, né? Um calendário de tantos dias sem acidente. Não é assim que faz? Isso. Nós devíamos colocar uma tabela virtual na nossa cabeça, tantos dias sem escândalo, porque a gente não consegue bater uma semana sem escândalo. Já percebeu isso? A gente no meio evangélico, a gente tem uma dificuldade, por quê? Tivemos a perda de um grande líder, né, de uma grande denominação, semana passada, semana retrasada. Inclusive ele tinha ido na igreja na cidade, que era a cidade do meu pai. E na volta sofreu um acidente de moto. Até aí, tudo bem no sentido natural das coisas. Moto tem um índice alto de acidentes, não é isso? O que é pior? No velório, quem viu, teve uma confusão. Queriam que fizesse uma assinatura, a esposa, ex-esposa ou esposa, assinasse os documentos para sair da presidência, porque não sei o que eles queriam tomar a igreja dela, e foi, e aí já saiu essa semana ali uma notícia que saiu que eles, o título da notícia, no Fuxico Gospel, era, quem matou o apóstolo? Nós estamos falando de um homem de Deus que pode ter, claro, né? Supostamente é uma trama que parece meio político. Pode alguém ter, o que é isso, né? E aí tem essas questões, aí vai falar, a gente vê escândalos sexuais, é o pastor que saiu com a ministra de música, que saiu com não sei quem, que não sei o quem, a gente vê um monte de coisa. Aí, líder evangélico que tem um carro de não sei quantos milhões, você deve ter visto isso também. Aí pastor que envolve na política, vai para um lado da política e fala mal do outro, e o outro que é coach. E essas semanas também está bombando os 3 herdeiros de uma gigantesca denominação evangélica. Vocês também estão vendo isso, né? Os irmãos estão brigando. Eu não sei porque irmão não briga, né? Mas os irmãos estão brigando por causa do nome da igreja. Não é assim? A briga é essa, né? Você está sabendo, né? Falei que era o momento Fuxico Gospel. Eles estão brigando por causa do nome da igreja. Mas não estão brigando assim, deixa eu usar. É na justiça. Eu fico pensando a cabeça de um juiz ou de uma juíza que não é crente, julgando isso. Está lá, a briga na justiça, pode usar, não pode, os 3 estão brigando. Aí a semana passada, a mais famosa dos irmãos foi pregar na igreja que ela cresceu, que o pai comandou a vida inteira, que os 3 irmãos cresceram. E no meio da mensagem, porque ela estava falando os negócios, o que aconteceu? Caiu a live, cortaram a transmissão. E aí ela vai para a rede, e o marido vai para a rede e fala, olha, mas nunca aconteceu isso, com toda a tecnologia, justamente na hora que ela está falando as verdades dela. Gente, é muita confusão. Nós estamos sempre aí nas paradas de sucesso, e infelizmente não é pelo sucesso. O que a gente tem visto na política veio para dentro da igreja. E é interessante que você fala com alguns irmãos sobre os escândalos que estão acontecendo na política. E antigamente você via os irmãos falando assim, sempre teve escândalo na política. Sempre, desde que eu nasci, eu ouço falar, o Brasil está em crise política. Não é isso? A gente nunca teve bem.
Mas a gente, ao invés de ver os irmãos em Cristo falando assim, Deus tenha misericórdia do nosso líder, que Deus perdoe essa liderança, que Deus faça isso, a gente pensa e ouve irmãos de igrejas falando assim, tem que morrer mesmo. Não é esquisito isso, irmãos? Não, mas tem que ser preso mesmo, tem que morrer, tem que usar arma mesmo. Eu fiz esses comentários no momento Fuxico Gospel para a gente entender o que é que a gente vai falar hoje. Quando a gente vai falar de presença de Deus em mim, presença de Deus na minha casa, na minha família, eu quero falar hoje sobre a presença de Deus que é vista pelo outro em você. E se você tem a presença de Deus, se a sua casa tem a presença de Deus, essa presença de Deus tem que ser vista, ela tem que ser notada, ela tem que ser reparada. E para isso eu peguei um texto clássico, básico, que está lá em Mateus 5, no verso 16. O contexto desse versículo é do Sermão do Monte, quando Jesus está lá falando para os seus discípulos e consequentemente para a multidão que o cercava sobre as orientações dos valores do reino de Deus. Ele está falando sobre a presença de Deus, ele está falando sobre as coisas de Deus, sobre as coisas que nós temos que vivenciar nesta terra enquanto estamos aqui. Ele não estava falando de fuxico, ele não estava falando de notícias, de catástrofes, ele estava falando da nossa vida, da minha e da sua vida. E diz assim a palavra palavra de Deus lá no capítulo 5, do verso 16 de Mateus, está escrito assim: assim brilhe o quê? A luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar? Jesus, obrigado por tua palavra, porque ela já é imediata, ela já faz efeito imediato em nossa vida. E nessa manhã, nesse tempo curto de mensagem, nós possamos refletir sobre ela e entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Livra-nos, ó Deus, livra-nos de toda coisa ruim deste lugar, desta terra, mas que nós possamos cumprir esta tua orientação no Evangelho de Mateus. É assim, em nome de Jesus, que nós estamos lendo, falando e orando. Amém, Senhor. Jesus chama os discípulos, reúne e vai falando e vai ensinando, vai colocando valores, e ele diz assim: olha, que vocês sejam a luz do mundo. Ele vai falar assim, e também uma cidade construída sobre um monte. Quando ele está falando isso, é bem interessante, porque ele usa uma metáfora, e ele vai falar de luz, ele vai falar de lâmpada aí para trás, ele vai falar de coisas que brilham, porque Jesus, ele era didaticamente perfeito. Ele tinha a observação ambiente, mas ele tinha várias outras observações para ensinar e para falar sobre isso. E no Sermão do Monte, ele está colocando para os discípulos aquilo que ele queria passar para eles e, consequentemente, para aquela multidão que os seguiam. E ele dá uma de professoral e vai falar sobre algumas coisas básicas, e para nós aqui entendermos um pouco desse único versículo, e para entender a presença de Deus na nossa vida, na nossa família, e como a gente leva ela, transmitindo ela, deixando exalar essa presença de Deus para outras pessoas. Vou falar um pouquinho sobre o contexto político, religioso e cultural desse momento, para a gente entender o que ele estava falando. Porque parece que quando a gente prega a palavra do Senhor, nós estamos falando de 2000 anos atrás, não tem nada a ver com hoje em dia. Muita gente fala isso. Aliás, é uma prática, numa divisão teológica que existe entre os pastores renomados do nosso país hoje, e do mundo também. Aquilo foi feito para aquela época, aquilo foi feito para aquele contexto, aquilo foi feito para aquele tempo, hoje é diferente. Eu concordo muitas vezes com muitas coisas. Mas será que era tão diferente aquela época de hoje em dia? Será que essas brigas, dissensões que existem hoje eram muito diferentes do que tinha naquela época?
Para a gente entender contexto político, estamos falando do primeiro século, esse texto do primeiro século, Jesus estava vivo pregando. Quem mandava naquela sociedade era o Império Romano. Os palestinos viviam uma administração opressiva, severa. Quem assistiu Gladiador 2? Quem assistiu? Gladiador 1, quem já viu? Isso. Roma não era fácil não de se viver ali. Viver em Roma com a administração romana não era nada fácil. Era uma administração opressiva, severa, bem severa. Impostos. A sociedade romana, naquela época, comandada por Roma, era uma sociedade dividida entre rico e pobre. Romanos e judeus. Líderes religiosos e população comum. Tem alguma coisa a ver com hoje em dia, não? Não era uma coisa homogênea, era bem heterogênea, bem misturada. Na questão religiosa, tinha a lei dos judeus, que era a lei mosaica, a lei feita por Moisés, encaminhada ao povo, mas também tinham as tradições orais dos saduceus, dos fariseus. Havia uma confusão religiosa naquela época. A espiritualidade daquela época que Jesus está se referindo, ela é praticada muito nos seus ritos, na ritualística, naquela coisa programada. Nós temos uma igreja, a maior igreja do Brasil hoje, a maior ainda, denominação religiosa cristã do Brasil, ela é baseada em ritos. É uma liturgia, e eu tenho certeza que muitos aqui já pertenceram a essa denominação. Eu já pertenci. É muito rito. É rito para entrar, para sair, para passar na frente do templo, da igreja. Durante a celebração, você entra na celebração, quem já foi? Você tem não sei se tem ainda, mas antigamente tinha um jornalzinho que chamava O Domingo, não é assim? Que lá no domingo está escrito como que vai ser toda a celebração. É como que se você chegasse aqui, você ganhasse um roteiro do que é a celebração. Eu não sou contra isso, a organização é muito importante. Mas tinha lá as práticas rituais. Mas Jesus, quando vai falar disso, ele vai falar assim: olha, vocês estão se preocupando tanto com a prática e com a forma, tanto com a ritualística, tanto com aquela coisa de vamos fazer desse jeito, vamos fazer isso, não pode ser feito assim. Que a presença de Deus na vida de vocês está ficando em segundo plano. Ele está falando assim: olha, o que vocês estão fazendo, as ações de vocês não estão bem glorificando a Deus, vocês estão glorificando as práticas, os ritos, as ideias formatadas que devem ser. E aí no contexto cultural, ele pega a metáfora que ele vai explicar sobre aquilo que as pessoas daquele período vão entender. E fala assim: olha, vocês têm que entender que quando a gente está aqui no mundo, tem uma separação entre luz e trevas, e vocês são luz. Sabe por quê? A luz, da onde vem essa ideia da luz? Se você pegar o Novo Testamento, toda vez que via a presença do Senhor, era luz. É por isso que no judaísmo, ainda hoje, quando vai fazer o Shabá, se você não sabe, Shabá, no pôr do sol da sexta-feira, há acendimento das velas, para ter a luz, a presença de Deus. Quando termina o Shabá, eles fazem o quê? Apagam as velas. A presença de Deus, então tem a ritualística, tem o horário certo. Todas as sextas-feiras no meu celular, eu não faço, tá bom? O Shabá, mas todas as sextas-feiras no meu celular, perto de 5, 5:30, 5:45, aqui no Brasil, tem o horário que é para acender as velas. Vem para o meu celular, tem uma notificação para isso. Começa ali o Shabá. Era a presença do Senhor. E hoje eu quero falar para você sobre a presença de Deus em mim, na minha casa, mas a presença de Deus que impacta o outro. Ela é capaz de impactar o outro. E por que eu falei dessas fuxicos gospel que nós temos?
nós estamos impactando uma sociedade brasileira. E certamente não é com a presença de Deus, mas com a falta dela. Você está me entendendo? E que o Senhor nos livre de fazermos parte desta estatística, como igreja e individualmente. A luz de Jesus, a luz de Cristo não pode ser escondida, por isso que ele fala que vai ficar em cima do monte, porque não pode ser apagada. Ele está dizendo assim, olha, não pode ficar aí escondida, não pode ficar aí meia boca, tem que ser um farol, tem que ser uma luz que brilhe, tem que ser uma luz que ilumine, tem que ser uma luz que as pessoas vejam. A presença de Deus tem que ser visível. E como essa presença de Deus pode ser visível nas nossas vidas? Primeira coisa, a presença de Deus é identificada em mim e em você, meu irmão, com as nossas atitudes. Se você pegar o livro de Gálatas, no capítulo 5, vai falar dos frutos do Espírito. E esses frutos do Espírito, antes vai falar lá no verso 19, vai falar sobre aquilo que não é. Mas para ganhar tempo eu vou falar do que é. O que é? Fruto do Espírito, verso 22 do capítulo 5. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está dizendo assim, olha, se você for um cara amoroso, alegre, pastor, é difícil, mas tem que ser. Está escrito. É fruto do Espírito. Alegria, amor, é assim, é imperativo. Não está dizendo assim, se der você pode amar a Cris. É para amar a Cris. Mas a Cris é imperfeita, mas é para amar. Mas a Cris casou com o Marco, mas é para amar. O Marco é corintiano. Vou te falar, é difícil falar isso, irmão, mas é para amar. É imperativo. A alegria, fruto do Espírito. O que é alegria, irmãos? Não é bobice, é alegria. Paz. Aquele que semeia paz. Aquele que é paciente, que não é irritadinho, que não é esquentado, que não fica irado por qualquer coisa. Aquele que é bondoso, que é fiel, que tem domínio próprio, que é manso. Pastor, esse negócio é difícil. Mas é isso. Pessoas estão vendo esses frutos do Espírito na sua vida, porque aí você está carregando a presença de Deus. Presença de Deus. Pensa se Jesus não tivesse esses frutos do Espírito para com você. Se ele se irritasse com você toda vez que você pisa na bola, eu já estava fulminado. Não estaria nem aqui. Lembra do José do Egito? Lá do Gênesis? O cara estava preso, destruído pelos irmãos, lascado na vida, mas a fidelidade de Deus e a presença de Deus na sua vida era visível. Pessoas viam. Não era uma coisa que ele precisava falar, opa, eu creio em Deus, hein? As pessoas viam. E pessoas importantes. Segunda coisa que nós temos da presença de Deus, que pode ser identificada em nós, é pelo uso das palavras. Usar palavras que edificam. Efésios 4:29 diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para quem conceda graça aos que ouvem. Irmão, tem gente que você conversa que é irmão crente, às vezes pastor, às vezes eu ouço pastor falando na internet, na televisão, eu falo, é o diabo que está falando. Você concorda comigo? Às vezes você fala, não é Deus que está falando não, irmãos. Às vezes é o diabo que está usando a boca do outro. Cuidado quem usa a tua boca. Cuidado por aquilo que você está falando. Vê a maneira com que você fala, como você trata os outros. Vê aquilo que você está falando, aquilo que sai, a expressão que sai da sua boca. As pessoas vão olhar e falar,
esta pessoa é uma pessoa crente, que acredita em Jesus, que confia no Deus da Bíblia, que confia na sua palavra. Ele não fica maldizendo o outro, não. Você pegar Pedro e João lá no Sinédrio, eram pessoas simples, não tem nada a ver com academia, com diploma, com competência acadêmica, intelectual, nada disso. É edificação. Ontem eu estava com a Cris e com o Marco, eu falei de uma amiga nossa, da minha ex-igreja, chamada Rose. A Rose, tem um pouco, pastor, vou tomar. O Lucas escreveu, eu vou pegar a baba do conhecimento dele. Eu falo para os meus alunos assim, senta aqui na frente que o pastor baba às vezes. São gotículas de sabedoria. Nojento isso, né? Mas é só piada. Mas a Rose, irmãos, é uma pessoa super simples. Não tem academia, não estudou. Eu imagino, ela fala inclusive, ai meu Deus sabe que é perdão que eu vou pedir agora. Uma vez ela estava, a Anne já me olhou. Me perdoa, Anne. Mas é assim, ela tinha um português com dificuldade. Porque era muito simples. Mas poucas pessoas eu conheci na minha vida que tinham a fé que aquela mulher tinha. Eu nunca ouvi, nunca. Ela trabalhou em casa com a gente, sei lá, 15 anos. Eu nunca ouvi aquela moça reclamar um dia de alguém. Ela perdeu 2 filhos. Ela morava na beira de um córrego, em Jardim Elba, São Paulo, aqui na divisa com Santo André. Numa casa de madeira, barraco. Veio uma enchente, levou 2 meninos dela brincando. Córrego. Ela perdeu os 2. Nunca ouvi aquela mulher reclamar de Deus e nem de ninguém. Toda vez que a boca dela era aberta, era para louvar ao Senhor e para agradecer ao Senhor por sua vida, pelo irmão, pela irmã. Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que expressa as suas palavras. Você pode ter flecha de faca que maltrata as pessoas. Pedro e João no Sinédrio era assim. Pessoas simples, obrigado amor. Mas eles falavam aquilo que o coração deles estava cheio, que era o amor de Jesus. Terceira coisa, a presença de Deus em nós é identificada por aquilo que nós fazemos, irmão. Aquilo que você faz, as suas obras, elas podem glorificar ao Senhor. Lá em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus está falando sobre as suas obras, aquilo que você pode elevar a presença do Senhor a um posto maior. A partir do quê? A partir daquilo que você faz. Nós tivemos aqui, eu não lembro quanto tempo faz que os jovens trouxeram o pessoal do Nici. Quanto tempo faz, Marcos? Uns 2 meses? Menos? O pessoal do Nici, quem estava aqui no Nici, no teatro? Alguém lembra do personagem que foi falado aqui? De Dorcas. Dorcas era uma pessoa simples, mas era uma pessoa altruísta que servia ao outro. E quando ela vai falecer, é levada para o andar superior da casa e Pedro é chamado, mas olha, está aqui. A referência dela era muito importante. As pessoas tinham saudade dela, as pessoas tinham ela como referência de altruísmo, de servir ao outro. Não era alguém que foi esquecida na história. Fez falta. A sua obra, o seu trabalho, a sua vida vai fazer falta para alguém? Alguém vai lembrar de você dizendo assim, essa pessoa servia a comunidade, servia ao outro. Estou vendo aqui o irmão Zé do Carmo. O Lucas falando da sua mãe outro dia aqui. Dizendo assim, olha, essa pessoa serviu ao outro, eu posso testemunhar isso. A minha mãe não era crente, irmãos. Mas ela, quando partiu, deixou um legado de serviço dentro da família dela, na comunidade cristã que ela servia, na comunidade católica. A igreja de Cristo estava reunida ali, dizendo assim, olha, essa mulher vai fazer falta. Eu tenho alunos adolescentes, e alguns parece velho. Velho no bom sentido, irmãos. Sabe aquela
Adolescente com o espírito já ranzinza. Porque tem gente idosa que não é ranzinza. Aliás, a grande maioria. Mas tem um, tipo Anne. Anne é minha aluna. Eu falo, Anne, para de ser ranzinza. Você tem 15 anos. Você já pensou quando você tiver 70, os netos vão falar, não vou na casa da avó Anne não, que pelo amor de Deus. Quem que vai aguentar ir na casa da avó Anne? Não mexe aí que eu limpei. Ah, não pode comer pão aqui na sala. Não, pelo amor de Deus. É serviço, irmãos. Tem que servir o outro. Agora está cheio de crente dentro da igreja. E no trabalho, aqui na igreja é uma coisa, mas no trabalho ninguém quer. É crente, pelo amor de Deus. Tem gente assim no seu trabalho? Você olha e fala, e é crente, hein? A pessoa faz umas coisas e você fala, e é crente, hein? Por último, a presença de Deus é identificada em nós. Pode subir, pessoal do louvor. Pelo amor que é refletido através de nós. 1 de João 4,12 diz, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Talvez essa é a parte mais difícil. É a parte onde a gente entenda que a presença de Deus, transformada em amor na minha e na sua vida, ela tem que ser estendida ao outro, mesmo que o outro te prejudique. Você tem que derramar amor sobre a vida do outro e perdoar. Procurei um exemplo sobre isso e lembrei de uma pessoa que foi apedrejada. Alguém lembra o nome? Estevão. Você lê o finalzinho, o versículo, se não me engano, 60 de Estevão. Vai dizer assim, os seus algozes, as pessoas que estavam lá para prejudicá-lo, ele é capaz de ajoelhar e dizer assim, Senhor, eles estão aqui para me prejudicar, para me apedrejar. Lapidação, essa condenação naquela época era chamada de lapidação, de lápide de pedra, tacar pedra no outro. Era uma condenação mesmo. Senhor, eles estão aqui para me apedrejar, vão me matar. Mas olha o que sai da boca de Estevão. Não os considere culpados. Você é capaz de olhar para alguém que te prejudicou? Você não precisa ser amigo dele, não precisa ser amiga dela. Mas é capaz de olhar para alguém e dizer assim, eu te perdoo. Em nome de Jesus, o Senhor mandou eu te amar. Eu te perdoo. Eu te amo em Jesus Cristo. Eu vou usar uma expressão que eu aprendi um dia, e já falei até outras vezes aqui. Tem uma árvore que chama sândalo, que emite um perfume maravilhoso. O sândalo que a gente ouve aí, vê aí por aí para comprar o perfume. Toda vez que o machado entra na árvore para ferir, para cortar o sândalo, o machado sai perfumado. Como cristãos, nós devemos ser como sândalo, se tivermos a presença do Senhor. Perfumar o machado que nos fere. Essa é a nossa missão. Perfumar o machado que nos fere. Assim nós vamos acreditar em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossa obra, e pelo amor de Jesus, a presença dele está em nós, está na nossa casa, e nós vamos expandi-la para essa sociedade perdida e levar o amor de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria que você fizesse dessa música a sua oração. Entendesse que você é canal. Você é canal da presença do Senhor para essa sociedade. Não sou eu só, não é só o pastor Lu, pastor Lucas, pastor Maca. Não são as lideranças dessa igreja, mas é você.
do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Nós somos canais, faróis para uma sociedade que precisa do amor de Jesus e da presença do Senhor na sua vida. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Você pode dizer isso? Enche-me, Senhor, e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Deus. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite. Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Olha o Senhor dessa canção. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Vai quebrantar, Jesus. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Canta para Jesus. Olha para Jesus. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. É você com Deus agora, é o seu momento. Fala para Ele. Entregue esse culto a Ele, orando para Ele dessa forma. Sonda-me, quebranta-me, Faça isso em nós, Jesus. Faça isso em nós. transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Precisamos ser transformados, Pai. Enche-me e usa-me.
Irmão, talvez você está aqui na igreja poucas vezes, ou talvez você já está aqui já há quase 50 anos. Você não entendeu que a sua vida tem que vir na presença de Deus. E as pessoas precisam ver e perceber a presença de Deus na sua vida. Se você não se importar com isso, se você falar, pastor, tá bom assim, deixa desse jeito, as pessoas não vão perceber não. É um grande sinal que você até hoje não entendeu o que é o Evangelho de Jesus Cristo. A sua vida tem que ser percebida, como o pastor pregou, como um machado aqui bate ali no santo e o machado tem ali, exala o perfume. A tua vida tem que exalar o perfume de Deus, tem que exalar a presença de Deus, meu irmão. Que você possa voltar para sua casa com esse entendimento, que essas mensagens que foram pregadas, a presença em mim, na minha família, e a presença em mim tem que ser transportada, você possa botar em prática em nome de Jesus. Pega as suas mãos se você puder, Pai. Obrigado por essas mensagens, obrigado porque o Senhor, tenho certeza que o Senhor quis nos mostrar algo, e ter a presença do Senhor nas nossas vidas é uma necessidade, Pai, não é um capricho. Nós precisamos da Tua presença em nós precisamos da Tua presença no nosso lar, e o mundo aí fora, Pai, nossa família, as pessoas próximas precisam perceber que há uma presença do Senhor nas nossas vidas, Pai, como um farol, Senhor, um farol. Nossa vida precisa, Deus, ser esse farol, Pai. Que sejamos esse farol hoje, amanhã e sempre, Pai. E somente podemos ser esse farol quando nós cremos que o amor de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus e que a presença dele está em nós. E é isso que eu oro e que eu abençoo os meus irmãos, Pai, porque eles tenham um domingo maravilhoso, uma semana incrível, mas desde agora, ao sair desta porta, Pai, levar em seus corações essa convicção. Precisamos exalar o bom perfume de Cristo, a tua presença, em nome de Jesus. Oramos em nome do Pai, do Filho e do doce Espírito, e o povo de Deus diz amém, meu irmão. Domingo que vem, Santa Ceia, tá bom? A gente se vê aqui em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão, na tua irmã. Vai na paz, você que está em casa, Deus te abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau.